Há vários anos, eu estava em uma situação financeira difícil e aceitei um emprego paralelo para um senhor idoso que tinha uma fazenda. Ele era um dos caras mais legais que já conheci. Ele era velho demais para trabalhar muito, mas sempre ficava comigo enquanto eu fazia as tarefas que ele precisava e conversávamos sobre os assuntos. Sempre tive interesse no paranormal, então um dia perguntei se ele já tinha tido uma experiência que não conseguia explicar. Ele disse que, de fato, tinha uma história para contar, mas que ainda não estava pronto para me contar, então esperei. Passaram-se vários meses, e um dia, do nada, ele me contou essa história. Eu costumava dirigir para uma empresa de autopeças há muitos e muitos anos. Em um inverno, eu estava dirigindo um carregamento de peças do Tennessee para Nova York. No meio da viagem, houve uma tempestade terrível que fechou as estradas principais. Como eu já havia feito a viagem várias vezes, decidi que poderia pegar algumas estradas secundárias e voltar para a rodovia um pouco mais adiante. Em pouco tempo, a tempestade decidiu piorar e acabei saindo da estrada, preso e com pouco combustível. No início, eu estava mais preocupado com os danos ao caminhão do que com qualquer outra coisa, mas à medida que a tempestade continuava e o combustível diminuía, percebi que estava em sérios apuros. Por volta da meia-noite, a neve estava na altura dos joelhos e não havia sinais de que fosse diminuir, e eu estava congelando. O aquecedor da caminhonete não estava dando conta do frio intenso, então decidi que, se fosse morrer, seria andando para fora daqui. Meu mapa mostrava uma cidade a uns 16 quilômetros ao norte do local onde eu havia saído da estrada e nada em qualquer outra direção, então me agasalhei o melhor que pude e parti. Após 2 horas de caminhada, passei por uma placa que dizia 9 milhas até a cidade. Naquele momento, eu soube que morreria naquela estrada naquela noite, mas como nunca desisti, continuei andando. Mais 2 horas se passaram. A neve está me cegando, o vento está me empurrando a cada passo que dou e não tenho mais energia para continuar. Sentei-me na neve, esperando descansar um pouco, mas devo ter adormecido. Algum tempo depois, fui acordado por um jovem. Ele me ajudou a chegar à sua casa, que ficava um pouco mais adiante na estrada. Conheci sua esposa, que me preparou uma xícara de café, e seu filho, que manteve a lareira acesa para me descongelar. Dormi o resto da noite no sofá deles, sob um cobertor quente, ao lado de uma lareira quente. Na manhã seguinte, o homem, acho que Bill, me levou até a periferia da cidade em seu 4x4 e me disse que havia um posto de gasolina a alguns quarteirões dali e que ele tinha certeza de que poderiam me ajudar. Agradeci a ele e lhe ofereci $20, que ele recusou. Ele deu meia volta e foi embora. Quando cheguei ao posto, disse-lhes onde estava meu caminhão e eles disseram que enviariam um guincho para buscá-lo imediatamente. Fui encaminhado a uma lanchonete onde poderia tomar um café da manhã quente e esperar. Algumas horas depois, estávamos acessando os danos ao meu veículo. A maioria era cosmética, e o pior foi um pneu e um aro quebrados. Eles tinham um sobressalente e disseram que me colocariam em funcionamento rapidamente. Enquanto o mecânico estava terminando, fui pagar minha conta. Enquanto conversava com o senhor atrás do balcão, contei-lhe a história de como fui salvo e se ele conhecia a família. Ele disse que ninguém mora naquela região porque um incêndio havia queimado a maior parte da floresta alguns anos antes. Que havia sido uma tragédia terrível e que seu filho e sua família haviam sido queimados em sua casa. Ele então abriu sua carteira e me mostrou uma foto de seu filho. Isso deve ter transparecido em meu rosto, pois ele me perguntou o que havia de errado. É ele, eu disse. Esse é o homem que me pegou na estrada. Conheci sua esposa e seu filho. O homem então ficou com o rosto muito vermelho e começou a me chamar de mentiroso. Ele deu a volta no balcão levantando o punho e me disse, e não sei que tipo de piada é essa, mas saia da minha loja. Saí da loja e fui para meu caminhão enquanto ele gritava obscenidades na entrada. Entrei no caminhão e fui embora. Nem cheguei a pagar o homem. Foi assim que ele me contou. Acredito 100% que ele acreditava que era verdade. Sabe, meu avô me contou uma história há algum tempo. Muito estranha e totalmente inesperada. Ele parece um típico caminhoneiro, com barba e um snapback diferente toda vez que o vejo. Definitivamente, não parece ser do tipo que acredita em fantasmas. Mas no ano novo passado estávamos todos bebendo e a conversa mudou para o paranormal. Eu esperava que minha irmã entrasse na conversa, pois ela diz ter vivenciado uma infinidade de coisas paranormais. Mas não, foi o vovô que falou. Ele mencionou que, há 20 anos, estava fazendo uma rota na Flórida, mais ou menos em uma área pantanosa, eu acho. Ele disse que estava ficando muito tarde, provavelmente 1 da manhã, quando viu uma mulher na beira da estrada. Sendo um bom samaritano, ele encostou o carro e tentou falar com ela.
Primeiro, ele tentou gritar com ela de seu caminhão, perguntando se ela estava bem. Pelo que ele percebeu, ela estava descalça e parada em uma vala. Ela usava uma camisola branca e suja e tinha longos cabelos castanhos emaranhados. Gritar não estava funcionando, então ele saiu e foi até ela. Ele não conseguia ver bem o rosto dela, porque ela estava meio inclinada para a frente e o cabelo estava solto. Então, ele continuou perguntando se ela estava bem, se precisava de carona para algum lugar. Quando ele estava a cerca de 1,5 metros de distância dela, prestes a entrar na vala, a buzina do caminhão tocou. Ele se virou e não viu ninguém em seu caminhão, e voltou para ver que a garota havia desaparecido. Ele estava morrendo de medo, então entrou em seu caminhão e dirigiu até a cidade vizinha. Acho que ele relatou o fato à polícia, caso ela fosse uma pessoa desaparecida, mas acho que não deu em nada. Essa é provavelmente uma das poucas histórias paranormais em que realmente acredito, porque meu avô é um cara sério e quieto. Duvido que ele mentisse sobre algo assim. Tive minha primeira experiência digna de uma história de caminhoneiro ou em um acidente por pouco esta noite. Então, eu estava indo em direção ao sul na 15 e limite de velocidade de 55 milhas por hora, passando por Maryland, bem quando ela se divide em 270, e eu estava indo em direção a 270. Notei luzes de freio e carros com as 4 rodas ligadas, então liguei os pisca-piscas e pisei fundo nos freios. Bem, quando a pista de saída à direita começa, noto um maldito corpo bem no meio da pista. Sua cabeça estava logo após a linha branca, sob o guardrail. Por sorte, seu corpo ainda estava preso, mas ele estava perpendicular à estrada. Faço o possível para bloquear a faixa de tráfego, embora já tenha passado por ele, mas espero que as pessoas vejam um caminhão com o pisca-alerta ligado bloqueando 2 faixas e pensem ou não vamos por aí. Saio do caminhão, deixo cair meu telefone e quase o arremesso no tráfego em sentido contrário, ligo para o 911 e estou prestes a verificar seu pulso para ver se ele está vivo, mas, felizmente, ele está respirando. Ele começa a resmungar enquanto recupera consciência, e eu digo ao 911 que ele ainda está vivo e minha localização. 2 senhores se aproximam, e ambos são paramédicos de folga, então deixo que eles cuidem do caso. Dá para sentir o cheiro de álcool no cara. Os paramédicos chegam e o policial local entra em cena. A policial pega meu nome e eu despejo todo esse trauma recente sobre ela. Ela agradece meu raciocínio rápido ao tentar impedir que os carros atropelassem o cara. Ela se afasta para encontrar mais testemunhas. Agora, o policial chega ao local e me procura. Eu já estava com minha identidade em mãos e a entreguei a ele. Ele a pega e começa a andar até a frente do caminhão, informando pelo rádio o número da placa. Meu instinto se abala e eu digo ei, eu não bati nele ou de forma pouco convincente. Ele não me ouve completamente e me pergunta, então você bateu nele, certo? Em pânico, eu digo não. Eu o vi deitado aqui e parei. Agora estou em pânico, achando que vou ter que explicar como sair dessa situação, mas, felizmente, uma testemunha do acidente apareceu e disse não, o carro que o atingiu é uma minivan logo à frente. O que eu pensei ser um cadáver no meio da rodovia acabou sendo apenas um bêbado inconsciente atropelado por um carro em uma rodovia.